Eu sempre digo que é um desafio falar do professor Marques de Mello, porque existem muitas facetas, né, que devem ser desvendadas. Então eu sempre falo do professor, eu sempre falo do mestre, eu sempre falo do jornalista, né, mas o professor Marques de Mello eu digo assim, a cada minuto aflora uma nova... um novo desafio, uma nova perspectiva. Então, há muitas facetas que precisam ser desvendadas no professor Marques. Conheço o professor Marques de Mello há 20 anos, mais coisa, menos coisa. Reconheço, em primeiro lugar, nele o amigo. Um amigo fraterno, um amigo que nos ampara. A lo largo de los años y en frecuentes encuentros en distintos lugares, nuestra amistad se ha ido consolidando. Quando eu fui para a Cátedra Unesco para fazer o mestrado, eu diria assim, eu fui escolhida para ser orientanda dele. Então, nosso primeiro relacionamento começou quando ele foi meu orientador de mestrado. Depois, no doutorado... Hoje eu vou falar sobre a história de uma amizade que começou em 1969 e que se mantém até hoje. Foram 40 anos de uma grande convivência com o professor José Marques de Mello e que em todo esse período nós pudemos realizar muitas coisas juntos e acho que foi a pessoa que mais influiu na minha carreira. Meu conhecimento na área da comunicação, aquilo que eu aprendi, eu devo muito ao professor Marques de Mello. É também um amigo de todos os pesquisadores em jornalismo e comunicação, de todos aqueles, como eu, que o respeitamos e que o admiramos. Eu gostaria de dizer que ele fez parte de toda a minha carreira acadêmica. Ele participou da minha tese de doutorado, participou da minha tese de livre-docência, participou do meu titular e eu encontrei nele sempre o amigo, o intelectual, aquele que sempre me ajudava, que sempre me estimulou e sempre me impulsionou na minha carreira acadêmica. Eu digo que o professor Marques de Mello ele é muito especial porque ele tem a capacidade de impulsionar todos nós para frente. Eu queria falar muito do professor Marques, do incentivo que ele dava para todos nós, né? Os alunos de pós, os professores. Ele é um grande aglutinador, ele é eu diria que ele é o nosso professor, é aquele que vai na frente e vem puxando todos os seus discípulos. Eu me considero uma discípula dele, fiz todo o meu trabalho sempre dialogando com ele, brigando muito, né? Mas enfim, tendo uma troca intelectual muito grande e eu acho que eu devo muito da minha carreira, da minha produção, ao estímulo que ele sempre me deu. Ele não nos deixa parar. Então, cada dia mais estamos mais envolvidos com as coisas da comunicação, com os projetos que fazemos e isso tem possibilitado, né, o nosso crescimento intelectual, enfim, a nossa inserção dentro da área. Então, ele tem sido para nós um grande estimulador. A minha relação com o professor Marques é uma relação de grande empatia, de grande intensidade. Criamos muitas coisas juntas, né? E na ECA eu acho que a criação do Núcleo de Pesquisa e Telenovela foi um dos momentos mais importantes da carreira dele e da minha, né? A ideia dele, ele que teve essa iniciativa de propor a criação de um Núcleo de Pesquisa e Telenovela, que continua até hoje, né? E que teve assim, uma grande repercussão no Brasil e fora do Brasil. Também temos de reconhecer no professor Marques de Mello o organizador de pesquisadores que ele sempre foi. E a organização é necessária para termos força. Na União Cristã Brasileira de Comunicação Social, que ele também me levou para lá, trabalhamos muito, fizemos muitas atividades, num momento difícil, né, da ditadura, onde a gente podia realizar algumas coisas, não na universidade, mas numa entidade ligada à Igreja Católica. Foi ele, talvez, o principal mentor da Intercom, claro. Depois nós tivemos um outro momento de grande trabalho, de muitas atividades, que foi com a Intercom. A Intercom foi fundada em 1977 e, a partir daí, nós trabalhamos juntos até hoje. Até hoje temos uma grande atividade na
Intercom. Foi ele o principal instigador à formação de organizações congêneres no espaço lusófono. Estou-me a referir, nomeadamente, à nossa própria Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPCOM, de quem o professor Marques de Melo, além de ser um excelente amigo, de certa forma também foi um primeiro mentor ao estimular os pesquisadores portugueses a seguirem os passos dos seus amigos e colegas brasileiros e formarem também eles uma associação em tudo semelhante à Intercom e com a qual portugueses e brasileiros podem trabalhar melhor assim em conjunto. Há 12 anos, em 1997, reunia em Lisboa, pela primeira vez, a comunidade científica de Ciências da Comunicação, ou as comunidades portuguesa e brasileira. Foi aí que eu conheci o professor Marques de Melo. Nós ainda não existíamos como associação, Portugal não era ainda, nós tínhamos ainda constituído como Associação de Ciências da Comunicação, coisa que só aconteceu no ano seguinte. Nós realizámos este primeiro encontro da lusofonia, primeiro encontro lusófono de Ciências da Comunicação. Devemos todos reconhecer no professor Marques de Melo um defensor do português como língua de conhecimento comunicacional. De facto, num mundo em que o inglês parece ser omnipresente e omnipotente, a valorização do português como língua de conhecimento científico e especificamente como língua de conhecimento comunicacional, jornalístico, é extremamente relevante para nós pesquisadores que nos exprimimos em português, e somos muitos em todo o mundo, e o professor Marques de Melo teve aqui também uma extraordinária atuação. O grande planeador deste movimento associativo de cooperação para a criação de condições que permitissem o desenvolvimento de projetos científicos comuns entre Portugal e o Brasil, estendendo-se também para os países de África, foi, de facto, o professor Marques de Melo, que é também um grande coração. Um grande coração. Sem ele não teríamos condições, sem dúvida, para nos fazermos ouvir internacionalmente. Quiero destacar que su aportación ha sido determinante en la arquitectura del desarrollo institucional de las ciencias de la comunicación en el Brasil y en América Latina. Ele tem no Brasil e na América Latina um papel importantíssimo. Como testimonio citaré primordialmente la Cátedra UNESCO de la Universidad Metodista de São Paulo. A Cátedra Unesco é um espaço ligado à Unesco Mundial, que nós temos lá na nossa universidade, e que o professor Marques de Melo trouxe no ano de 1996. O professor Marques é o catedrático Unesco e, por ser catedrático Unesco, então ele teve a possibilidade, quer dizer, ele recebeu um convite da Unesco para trazer uma cátedra de comunicação, para que a gente tivesse um espaço que a gente pudesse discutir, pesquisar, ensinar, né? Intercambiar, quer dizer, trocar informações dentro da área da comunicação no país, com o selo Unesco, que é um selo de qualidade. A ideia da Unesco é que a gente possa difundir os estudos de comunicação pelo Brasil inteiro. Então a cátedra tem um mote do desenvolvimento regional e estuda a comunicação, enfim, no âmbito do Brasil, da América Latina como um todo. Eu me lembro de um pesquisador estrangeiro que dizia: vocês é que são felizes, vocês têm o professor Marques aqui para incentivar, para levar para frente a comunidade acadêmica. Eu acho que é isso, ele é o grande incentivador da pesquisa no Brasil, na América Latina. Temos de reconhecer no professor Marques de Melo talvez um dos principais teóricos da Escola Latino-Americana de Comunicação e o seu principal teorizador. De facto, só falamos de Escola Latino-Americana de Comunicação a partir do momento em que o professor Marques de Melo teorizou sobre a existência dessa escola,
que cruza matrizes do cristianismo com matrizes do marxismo, numa reflexão crítica sobre a comunicação, extraordinariamente relevante para os dias que correm. O professor Marcos de Mello me mostrou um encantamento do que é a Escola Latino-Americana de Comunicação. A qualidade da produção dentro da América Latina, a contribuição da América Latina para o desenvolvimento da área da comunicação. Então eu acho que assim, esse tem sido meu grande referencial. E ele tem sido meu grande mestre, porque a produção dele está muito ligada ao desenvolvimento da América Latina, à produção em comunicação da América Latina. Creo que puedo afirmar que es el más ilustre investigador brasileño y latinoamericano en nuestro campo y en nuestra época. Temos de reconhecer no professor Marcos de Mello o teórico do jornalismo e o teórico da comunicação, talvez o principal teórico do jornalismo e da comunicação que existe e existiu no espaço lusófono. He tenido la oportunidad de conocer y de estudiar su extensa y relevante obra en el campo de las ciencias de la comunicación, gracias a los libros que puntualmente me ha ido proporcionando a lo largo de los años, así como sus intervenciones en los distintos congresos en los que hemos participado juntos. En todo caso, deseo subrayar que su aportación en el ámbito de la investigación es muy amplia y diversa y con un profundo contenido interdisciplinario. No campo dos estudos jornalísticos, o trabalho do professor Marcos de Mello na área dos géneros jornalísticos é extraordinário e tem sido uma fonte constante de referenciação científica e merecida sim, porque é efetivamente um trabalho notável. Por fin, quisiera hacer algunas propuestas. Primero, la fundación del Instituto de Investigación José Márquez de Mello, que, entre otros objetivos, podría promover la creación de la Cátedra José Márquez de Mello para la organización de cursos de másters y de doctorado interdisciplinarios en nuestro ámbito, dedicados a estudiantes iberoamericanos y de otras culturas y lenguas. Segundo, fomentar el diálogo entre los investigadores brasileños y latinoamericanos con los de otras culturas para la realización de determinados proyectos interdisciplinarios y de investigación. Tercero, gestionar la edición en inglés de su obra Entre el saber y el poder, pensamiento comunicacional latinoamericano. Professor, o senhor deve continuar sempre sendo esse jovem pesquisador que está sempre inventando coisas, está sempre propondo coisas e a gente vai atrás, correndo para tentar alcançar. Aprendi muito, muito e tenho aprendido muito a cada dia com o mestre. Né? Aí a forma como ele caminha, como ele conduz toda a sua produção, como ele... a forma ética, a forma leal, né? A forma companheira e a forma de um grande incentivador. Por este meio, eu venho trazer-lhe o abraço de toda a comunidade portuguesa de Ciências da Comunicação e também de outros países lusófonos, por aquilo, enfim, como gratidão, por aquilo que ele representa no nosso país e, enfim, e nos países da lusofonia, de um modo geral. A título de conclusión, quiero afirmar que una parte relevante de los méritos que yo haya podido alcanzar en mi trayectoria internacional los debo en buena medida a su amistad y a su apoyo.
Portanto, por tudo isto, professor Marques de Melo, muito obrigado e, como se diz em português de Portugal, bem-aja.